Bem-vindos a mais este encontro. E neste encontro nós vamos ver como se resolve uma equação diferencial de variáveis separáveis. Então nós temos aqui uma EDO, uma equação diferencial ordinária, de variáveis separáveis. Só que para a gente conseguir separar as variáveis, deixando de um lado a variável y e do outro lado a variável x, quando ocorre uma soma dessas variáveis, eu só consigo fazer a separação se nós pudermos fatorar de tal forma que uma variável fique em cada fator. O fator é aquilo que multiplica. Então, o que nós vamos fazer no segundo membro dessa equação diferencial? Nós temos aqui uma possibilidade de fazer uma fatoração do tipo fatoração por agrupamento. Então, por exemplo, se eu pegar esse termo com esse, eu tenho y como fator comum. Se eu pegar esse termo com esse, eu tenho o menos 1 como fator comum. Então, eu poderia fazer isso aqui, ó, y que multiplica x mais 2 menos 1 que multiplica x mais 2. Conferindo, xy mais 2y menos x menos 2. Beleza. E no de baixo, eu posso pegar, por exemplo, o primeiro com o terceiro, o segundo com o quarto termos. Eu fatoro o x para o primeiro, então vai ficar x que multiplica y mais 1. E fatoro menos 3 para os outros dois termos. Menos 3 que multiplica y mais 1. Vamos conferir? xy mais x. xy mais x. Menos 3y menos 3. Aqui. Beleza. Observe que daqui sai uma nova fatoração. Em cima, o fator comum seria x mais 2. E embaixo, y mais 1. Que multiplicam em cima, y menos 1. Embaixo, x menos 3. Pois bem, então observe que a nossa equação diferencial ela está agora facilmente separável, porque em cima eu tenho x mais 2 que multiplica y menos 1, e embaixo eu tenho y mais 1 que multiplica x menos 3. Passo o y menos 1 para lá dividindo, trago o dx aqui, passo o y mais 1 para lá multiplicando. Então, a nossa equação vai ficar assim, ó, y mais 1 sobre y menos 1 dy igual a x mais 2 dividido por x menos 3 dx. Uma vez separadas as variáveis, basta integrarmos para que a gente tenha a solução da equação diferencial. Acontece que tanto no primeiro membro quanto no segundo membro, nós temos integrais de frações impróprias. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é reduzir essa fração imprópria. Então, o que nós vamos fazer? Aqui no rascunho, no cantinho ali, ó, eu vou dividir o y mais 1 por y menos 1. Y mais 1 dividido por y menos 1 vai dar 1. 1 que multiplica y menos 1 dá y menos 1. A hora que eu fizer o de cima menos o de baixo, aqui muda de sinal. Nós temos como resto 2.
Então, eu posso afirmar que y mais 1 dividido por y menos 1, que é a minha fração original, ela é igual ao quociente mais o resto dividido pelo divisor. Se quiser tirar o MMC aqui para verificar a igualdade, tudo bem, é até bom que você se certifica disso. Então, o que eu concluí ali? Que a minha primeira integral ficou assim, ó. Integral de 1 mais 2 sobre y menos 1 dy. Então, nós vamos transformar aqui em duas integrais, uma tabelada e a outra que dá para fazer por substituição. E vou fazer o mesmo procedimento para a outra fração que também é imprópria. A fração imprópria, gente, ela não pode ser resolvida a integral dela por substituição, não. Então, é por isso que a gente faz isso. Então, veja, eu vou dividir o x mais 2 pelo x menos 3. X mais 2 dividido por x menos 3, eu olho só para os termos de maior grau. X dividido por x dá 1. 1 vezes x menos 3 dá x menos 3. Vou fazer o dividendo menos ele. Na hora que eu fizer menos aqui, aqui muda de sinal. Então, aqui corta, o resto dá 5. O que eu posso afirmar, então? Que x mais 2 dividido por x menos 3 é igual ao quociente, que é 1, mais o resto, que é 5, dividido por x menos 3. Da mesma forma, se você tirar o MMC do lado de cá, você vai ver que vai dar x menos 3 mais 5, dá x mais 2, dividido por x menos 3. Confere. Então, aqui vai ser igual a integral de 1 mais 5 dividido por x menos 3 dx. Integral da soma é a soma de integrais. Então, ali vai ficar a integral de dy mais a integral de 2dy sobre y menos 1. Vai ficar assim, ó. Como o 2 ele é constante, ele pode vir para fora, então ficaria dy sobre y menos 1. Do lado de cá, eu tenho integral de dx, mais o 5 é constante, vai para fora, integral de dx sobre x menos 3. A integral de dy é y mais 2. A integral de dy sobre y menos 1 não é tabelada, mas eu posso fazer a seguinte substituição. Eu posso chamar o y menos 1 de u, e aí, nesse caso, o du vai ser igual a derivada de y menos 1, que é 1, dy, ou seja, o dy é igual ao du. Então, aqui vai ficar integral de du sobre u. E a integral de du sobre u é tabelada. Por outro lado, nós temos a integral de dx é igual a x mais 5 vezes a integral de dx sobre x menos 3, que também não é tabelada. Então, nós também vamos fazer uma substituição. Nós vamos chamar o x menos 3 de v. Quem é o dv? É a derivada de x menos 3, que é 1, dx. Ou seja, o dx é igual a dv. Então, aqui nós temos a integral de dv sobre v. Pronto, agora tudo tabelado, é só resolver as integrais. Y é igual a mais 2. A integral de du sobre u é ln do módulo de u.
igual a x mais 5 integral de dv ln do módulo de v. Como as integrais são indefinidas, eu sou obrigado a acrescentar uma constante aqui. Para fechar o exercício, basta nós substituirmos de volta os valores de u e de v. Então, minha solução fica y mais 2 ln de u. Quem é u? Y menos 1. Igual a x mais 5 vezes o ln de v, módulo de x menos 3, mais constante. Eu posso deixar a resposta assim, ou eu posso passar todas as termos que contêm a variável para o mesmo lado e igualar a constante. Então, teria assim, y mais 2ln do módulo de y menos 1, menos x, menos 5ln do módulo de x menos 3, mais constante, igual a constante. Notem que a solução dessa equação, ela não pode ser explicitada, ou seja, eu não consigo isolar a variável dependente em função do x. Mas não tem problema nenhum isso. Bom, espero que vocês consigam continuar no desenvolvimento das equações separáveis. O raciocínio é sempre esse: você, diante de uma equação separável, deverá isolar as variáveis, uma de cada lado da equação, e integrar. Até o próximo encontro. Bons estudos a todos.